Boa noite a todos. É uma alegria estar presente aqui nessa casa mais uma vez. Nas últimas semanas a gente vem de atividades na cidade de Florânia, em Santa Cruz, semana passada, a palestra de João Moraes, onde a gente fez um momento artístico, em Frei Martinho, na Paraíba, o querido França. E é muito gratificante a gente estar de dentro do movimento, participar dessas atividades, conhecer novos amigos e sempre chegar aqui em Paredes mais uma vez e ver a casa cheia, todo mundo buscando essa compreensão da doutrina espírita como um fator de mudança interior, né? Como um fator de fortalecimento da nossa esperança num mundo melhor, mesmo que o mundo lá fora esteja muitas vezes agonizando, né? Então, renovemos sempre essa esperança de que o mundo pode se tornar melhor, e ele vai se tornar melhor não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A partir de dentro de cada um de nós é que nós vamos espargir a nossa luz, espalhar para que o mundo se torne um lugar melhor. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o livro O Céu e o Inferno, que é um dos principais livros da codificação kardeciana, dos livros lançados por Allan Kardec. E os mais conhecidos e mais estudados na Casa Espírita, dentro do movimento, são o Livro dos Espíritos, que é o principal, né, publicado em 1857 por Allan Kardec, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Os outros três, que é O Céu e o Inferno, a Gênese e o Livro dos Médiuns, são um pouco escanteados, né, mesmo dentro das casas espíritas. As pessoas costumam ler e reler o Livro dos Espíritos, o que é muito bom, ler e reler o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é melhor ainda, mas é importante também conhecer o restante da base. E vejam só, o livro O Céu e o Inferno tem o subtítulo de Ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Allan Kardec pega a premissa de que em outras religiões há essa crença no céu e no inferno, para a partir daí traçar a interpretação que a doutrina espírita traz sobre esses conceitos, né, do céu e do inferno. Na maioria das religiões isso é traçado de uma forma bem radical, não é? Então o céu é o lugar para onde a gente vai. Muitos acham que vão tomar uma aguinha de coco, né? Deitar na rede, o descanso eterno. Eu duvido que depois de 100 anos a pessoa deitar numa rede, tomando água de coco, não tem vontade de levantar, né? Fazer alguma coisa. Mas há essa ideia do paraíso como lugar perfeito, lugar do descanso eterno, né? E isso me lembra o próprio Jesus, que diz assim, ele dizia, um texto do Evangelho, ressaltado por Chico Xavier e Humberto de Campos no livro Boa Nova, que ele diz assim, um dos discípulos disse, eu preciso descansar, né? Aí Jesus disse, se meu Pai está trabalhando desde o primeiro segundo da existência dos planetas, por que é que eu, que sou filho dele, né, eu vou ficar parado? Deus trabalha incessantemente desde o começo dos tempos, né? E a gente vive 50, 60, 70 anos, aí quer descansar eternamente, né? Enquanto Deus trabalha. Então Deus quer também a nossa parcela de trabalho na construção e na manutenção da harmonia do universo. Porque muitas vezes nós tratamos a questão do trabalho como uma coisa enfadonha. E muitas vezes ela se torna por nossas escolhas, ou somos levados por algum motivo para trabalhar com alguma coisa que nós não gostamos. Agora imagine quando você trabalha com uma coisa que você gosta, né? E muitas vezes nós temos o nosso trabalho oficial, mas quando chegamos em casa, nós vamos fazer algum trabalho, uma coisa que nós gostamos, né? Seja colecionar algum tipo de coisa, seja trabalhar na casa espírita, né? Seja realizar alguma atividade, algum esporte, alguma coisa que sirva para o seu crescimento, né? Para a sua saúde, que saúde física também faz parte do crescimento interior da gente. Trabalhar a nossa saúde, trabalhar o nosso interior, ler um bom livro,
muitas coisas podem ser consideradas trabalho, né? E não apenas o trabalho remunerado, o trabalho onde você tem que assinar o ponto e tal. Então, esse é o primeiro ponto. O céu, né, na doutrina espírita, é um estado de consciência, né? Um estado de bem-estar interior que a gente alcança através do despojamento das nossas imperfeições, das nossas más inclinações e dos nossos vícios. Quando nós deixamos toda a mágoa, todo o rancor, todo o ódio de lado, através das reencarnações, nós vamos evoluindo e alcançando esse bem-estar interior, essa felicidade real. Podemos dizer que esse estado de consciência é a própria noção de paraíso que nós podemos ter na nossa atual condição evolutiva. Então nós temos esse céu e temos também o inferno, que é a interpretação em muitas religiões, né, do lugar das penas eternas, não é? Isso realmente é muito sério, você acreditar nas penas eternas. E aqui no livro, Allan Kardec coloca assim: a doutrina das penas eternas, como a do inferno material, tiveram a sua razão de ser quando esse temor podia ser um freio para homens pouco avançados, intelectual e moralmente. Mais à frente ele diz assim: imagine um país onde, na menor infração que a pessoa cometesse, tivesse a pena de morte. Seria justo, né? Seria justo, a pessoa roubou uma caneta, pena de morte. A pessoa empurrou o outro, pena de morte. Aí Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele pergunta: imagine um país onde fosse assim. Ia acabar morrendo todo mundo, né? Pela pena de morte, a pessoa, o mínimo pecado que você cometia, roubar uma caneta e empurrar alguém, você tinha pena de morte. Pois essa é a ideia das penas eternas, né? Porque se você não está puro, você não pode entrar no céu, né? Então se você não está puro, você não vai para o céu, e só tem dois lugares, né? Então imagine para onde você vai, né? Nessa interpretação radical. Então você fez o bem, mas se você tem alguns pecados, você não está puro, você não pode entrar no céu, então você vai para o inferno, que é aquele lugar das penas eternas. Então imagine você cometeu uma infração, fez alguma coisa errada, não teve o direito de reparar, aí você vai para o inferno e passa 50 milhões de anos, vezes 1 bilhão de anos, vezes, né? Porque o infinito, às vezes, é uma coisa muito abstrata. A gente diz assim, o infinito, aí não pensa, né? Imagine só, o infinito são 300 trilhões de anos, vezes, né, elevado à enésima potência. É uma coisa que não tem fim. Allan Kardec pergunta, então, Deus é misericordioso, Deus perdoa. Então como é que ele vai lançar uma pessoa no inferno, num lugar eterno, né? Se ele até já sabia que naquela encarnação a pessoa, naquela vida a pessoa ia falhar, porque Deus sabe de tudo, né? Ele sabe do presente, do passado e do futuro. Então se ele sabia que uma pessoa ia cometer os erros, ele já sabia que aquela pessoa ia para esse lugar que chama inferno. Então Allan Kardec chama a razão para essa questão, né? Será que não seria mais justo e misericordioso de Deus nos dar uma nova chance, né, para repararmos o erro que tivemos? Então esses são alguns dos capítulos. Ele fala sobre o céu, o inferno e uma coisa que apareceu na Idade Média chamada, qual a terceira opção? O purgatório. Então a própria igreja católica na Idade Média, reconhecendo que a coisa estava um pouco radical, né, dentre outros fatores, né, dentre ele aquela questão das indulgências, né, de perdoar a pessoa que dava os donativos, dentre essas ideias surgiu a ideia do purgatório, ou seja, a pessoa tem alguns pecados, mas não são tantos, né? Então ela tem o direito de passar algum período nesse lugar chamado purgatório, muito parecido com as descrições feitas no livro A Divina Comédia de Dante Alighieri, né?
e também na visão do umbral trazida pelos escritores espirituais, dentre eles André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, descrevendo como funciona as zonas inferiores da esfera espiritual, onde as pessoas se unem por afinidade e por culpa de atos cometidos durante a encarnação. As pessoas se juntam e por afinidade mental elas criam zonas de sofrimento temporárias, porque todas aquelas pessoas em um momento ou outro vão voltar para a reencarnação. Então nenhum espírito passa a eternidade sofrendo, porque Deus é misericordioso, Deus é infinitamente justo e bom. São os atributos de Deus trazidos no livro dos Espíritos. Então seria paradoxal, seria contraditório se eu digo que Deus é infinitamente justo e bom, que Deus é misericordioso, se Ele não desse uma chance ao seu filho, aos seus filhos. Nós damos eternamente chance aos nossos filhos, aos filhos que cada um tem aqui. Eles erram. Muitas vezes nós não passamos e não devemos passar a mão na cabeça. Mostramos o erro, mas o que é que nós queremos de nosso filho? Que eles se corrijam, né? Que eles aprendam com o erro e continuem na sua trajetória. Pois bem, Deus também quer essa mesma sina para nós. A reparação do erro, a evolução, o despojamento das nossas imperfeições. Ele nos perdoa. Nós caímos de novo e Ele nos perdoa de novo. E podemos perguntar, mas se eu sempre vou ter outra chance, eu vou continuar errando. A pessoa pode perguntar. Mas a cada erro, nós juntamos mais sofrimento. O sofrimento está aliado quando nós saímos do caminho natural da vida. Qual é o caminho natural da vida? Cumprir as leis de Deus, trazidas para o plano físico por Jesus há 2000 anos. Não fazer aos outros o que nós não gostaríamos que nos fosse feito, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, a partir do momento que eu prejudico alguém, eu estou criando uma lei de causa e efeito. Em algum momento, nessa vida ou na outra, ou na 7ª vida ou na 10ª, porque a lei divina não funciona, né, de uma forma matemática, de uma forma cronológica. Um erro cometido agora, muitas vezes vai ser reparado por a gente numa vida lá na frente, no momento adequado, quando as coisas confluírem. Então essa visão, já na Idade Média do purgatório, é um avanço. Dentro dessa visão dualista e radical, né, de que existe o inferno e de que existe o céu. Antes mesmo de ser espírita, eu sou de família católica, então ficava pensando. Eu não conhecia nada do espiritismo, eu pensava isso. Peraí, mas se eu for para o céu, né, e meu irmão for para o inferno, né, isso não era desejando quando tinha briga não, viu, com ele. Mas eu pensei, né, uma pessoa querida, então, já pensei, então se eu for para o céu e meu irmão for para o inferno, como é que eu vou ficar feliz? Lá no céu, algum de vocês ia ficar, né, sabendo que você foi para o céu, seu filho ou seu pai está lá no inferno. Ia virar o maior débil do mundo, né? O céu, a pessoa pensando, meu Deus do céu, eu quero trocar de lugar com ele, né? Eu quero trocar de lugar. Nunca ia ser feliz. São várias questões que a gente analisa. Aí entra a reencarnação. Através da reencarnação, essa pessoa que está no inferno astral, consciencial, de culpa, quando ela sai desse ciclo de culpa, ela é ajudada. Tem uma coisa muito interessante no movimento espírita, que as pessoas acham que parece que vai ter um sorteio quando desencarnar assim. Eles dizem, você vai para o umbral, né? Ou você vai para o céu, né? E está tudo nas nossas mãos, né? É a forma de viver que vai ditar a nossa consciência, como é que a gente vai chegar no plano espiritual. E nas próprias zonas umbralinas, quando as pessoas despertam, às vezes elas ficam só num ciclo de culpa, né? A pessoa fica só se martirizando. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, e nem pede ajuda. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele mostra, caminhando alguns anos pelo umbral, ele nem se lembrava de rezar, de orar, nem se lembrava de Deus.
Ele era, enquanto encarnado, ele era médico e era até um pouco prepotente, ele se achava, né, o bom. E ele tinha religião, ele era católico, mas aquele católico bem não praticante, né? Ele não pensava sobre essas questões. Ele ia vivendo e atendia as pessoas no consultório particular, e no final de cada dia de atendimento a secretária dele chegava e dizia: doutor, tem uma pessoa pobre que não pode pagar pela consulta. Aí ele dizia assim: deixa entrar. Não era uma coisa muito de coração não, né? Mas ele ajudava, e até isso foi a favor dele. Depois o ministro Clarencio, lá no mundo espiritual, na colônia nosso lá, disse, mesmo, ele usa essa expressão, ele disse: mesmo por troça, como dizem, mesmo por chacota, veja que o bem é o bem em qualquer lugar. Ele ajudava as pessoas, mesmo às vezes meio sem querer, né? Isso não acontece com a gente. Às vezes uma pessoa está pegando uma coisa que você às vezes dá para se livrar logo da pessoa, né? Faz uma coisa meio sem querer, mesmo essa coisa é o bem. A gente está num aprendizado constante para aprendermos a amar. E como dizia o poeta Carlos Drummond de Andrade, amar se aprende amando. Amar se aprende amando. Às vezes a pessoa diz: não sei como é que eu vou fazer para ajudar, eu não sei como fazer. Vá fazendo, né? Perguntei. Vá fazendo, faça o melhor que você pode, onde você está. Às vezes a gente, para começar a fazer alguma coisa, a gente queria 1 milhão na conta, né? Está em Paris para começar a fazer alguma coisa, por nossa vida e pela dos outros, né? E tem aquela frase que parece um chavão, mas é muito interessante. Quer fazer uma coisa? Comece de onde você está. Use os recursos que você tem. E a partir daí você vai construir muita coisa. E todo mundo que consegue fazer uma obra que se torna grande, ela começou com uma pequena ideia na cabeça, não é? Além dessas visões do céu e do inferno, Allan Kardec tem 2 capítulos aqui também. Estou fazendo um resumo do livro, né, para depois vocês terem interesse de ler. Esse livro que esse ano está fazendo 150 anos de publicação. É o aniversário desse livro, então vamos presenteá-lo lendo, né? Porque um livro alcança o seu objetivo quando alguém lê. Então, em 1865, Allan Kardec publicou esse livro, e ele está, esse ano de 2015, fazendo os seus 150 anos, e a gente está comemorando, realizando esse ciclo de palestras sobre esse livro tão importante. Ele é tão importante que ele fala sobre essas questões que muitas vezes a gente tem dúvida desde a infância, né? Essa coisa mesmo do céu e do inferno. E ele fala em outro capítulo sobre os anjos e os demônios. E tem muita gente dentro do movimento espírita que tem muita dúvida sobre quem são os verdadeiros anjos e quem são os demônios. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec resume tudo que existe em 3 coisas. Em 3 coisas: Deus, Criador e mantenedor de todas as coisas, né? O alfa e o ômega, o princípio de tudo. Tudo que existe no universo: Deus, Espírito e matéria, certo? Então, esse copo se enquadra em qual das 3, né? Matéria, né? O Espírito que está dentro do meu perispírito, né? O perispírito ainda é matéria, é uma matéria sutil. Alguns médicos conseguem ver, mas a maioria de nós não consegue, né? Mas ainda é matéria. É como um vapor, é como o oxigênio. O oxigênio é matéria, né? Ela é ponderável, mas a gente não pode ver. Ela está aqui entre eu e vocês, a gente não pode ver, nem por isso ela não existe, né? Ela existe. Então, tudo que é material faz parte do elemento matéria, dessa trindade universal, vamos dizer assim. Espírito, somos essa consciência abstrata de valores, que tem valores intelectuais e valores morais, não é? Tudo que nós levamos de volta para o plano físico, porque aqui é o exílio, né? O exílio é no plano físico, a gente veio de lá da eternidade e voltamos para lá. Tudo que nós levamos é a nossa condição moral
e a nossa condição intelectual. Isso tem que ser sempre revertido, porque tem gente que acha que dá para levar o cartão de crédito, né? Levar um talão de cheque, um carro do ano, a casa. Não, fica tudo aqui. Fica tudo aqui. A gente está falando isso porque na segunda metade do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec junta várias psicografias. E a gente vai ver 3 casos. A gente vai ver 3 casos aqui. Ele junta psicografias de espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos endurecidos, espíritos suicidas. E tem um dos casos, né, do Senhor, como Jesus dizia, onde estiver sua mente, aí também estará seu coração. Tem outras variações sobre essa frase. O que quer dizer? Aonde você colocar a sua concentração, no que você concentrar, isso é o que vai ser sua vida. Então o Senhor desencarnou, ele só queria saber das suas posses terrenas, das suas casas, dos seus sítios. E quando ele desencarnou, ele se interessou pelo quê? Pelas mesmas coisas. E ficou ligado àquelas coisas. E ficou muito triste porque a família já estava começando a vender, né, a fazer um inventário. E como ele só pensava naquilo, é aquilo que continuou a pensar depois que desencarnou. Então, retomando, anjos e demônios. Se tudo que existe no universo é Deus, Espírito e matéria, Allan Kardec nos coloca que os anjos são também espíritos, como eu e vocês. Espíritos que evoluíram e chegaram a um determinado estado de perfeição. Também evoluíram através dessas reencarnações. Eu digo isso porque, não sei se todos sabem, por exemplo, na interpretação das religiões que predominam no Brasil, um anjo é um ser já criado por Deus, com toda aquela inteligência, com as asinhas, com toda aquela capacidade de voar, de desaparecer, de vir dar um recado, de circular os mundos voando. Não é? Então veja só, Deus teria criado a gente, né, tão imperfeitos, tão ainda necessitados de auxílio, tão necessitados ainda de uma evolução, e os anjos teriam sido criados já perfeitos. Então Allan Kardec coloca, os espíritos respondem, os anjos nada mais são do que espíritos como vós, que evoluíram também, foram criados simples e ignorantes, as palavras deles, e foram evoluindo através dos séculos, dos milênios, até se depurar e atingir um determinado estado de perfeição e auxiliar na construção, na manutenção das coisas do universo, da harmonia universal. E é por isso que o Velho Testamento está povoado de anjos. E aí é onde a doutrina espírita tem mais a ver com a Bíblia do que nós achamos. O Velho Testamento está povoado de anjos, dando recados, né? Dando informações, profetizando. O anjo Gabriel, que já no Novo Testamento, né, aparece para Maria. Tantos outros anjos. Então o anjo Gabriel e todos esses outros são espíritos como nós, já mais evoluídos, purificados, e que auxiliam a espiritualidade superior a fazer com que a Terra evolua, aos poucos fazer com que ela evolua. E os demônios são espíritos que ainda não se despojaram dessas imperfeições, espíritos ligados à matéria, ligados à mágoa, ligados ao desejo de vingança. E quando esses espíritos que estão nas zonas umbralinas, ou estão por aqui na superfície do planeta Terra, quando eles saem desse ciclo vicioso de pensar em ódio, em vingança e mágoa, e eles pedem ajuda, como André Luiz fez no livro Nosso Lar, começou a orar, eu queria ajuda, e estendeu a mão. Né? Tem uma frase que diz, para uma pessoa tirar você do poço, não é só ela que tem que estender a mão, não. Né? Então, as zonas, vocês pensam que os espíritos superiores estão nas colônias espirituais, eles estão lá embaixo também, constantemente. São dezenas de milhares de comitivas feitas pelos espíritos superiores, e eles descem
ao umbral e eles estendem a mão. E aqueles que estão prontos e aqueles que pedem ajuda e pedem uma nova chance, eles são auxiliados, são levados para as colônias espirituais e são encaminhados para novas encarnações, onde eles vão resolver os seus problemas com os seus familiares, com os seus desafetos, até que se resolvam todos os problemas e despojados dessas imperfeições, nós possamos caminhar livres e leves, né, como diz na frase, livres dessas mágoas, desses ódios. E como diz, todo mundo, como diz no jargão popular, quando a gente está magoado com uma coisa, a gente pesa, né? Parece que tem uma tonelada em cima da gente pesando. Quando a gente consegue perdoar alguém, resolver pela conversa, a gente se sente leve, né? Parece que a gente está flutuando quando a gente resolve uma situação. E é isso que Jesus quer de nós, essa predisposição para perdoarmos assim como nós, de sermos perdoados a partir do momento que nós também perdoamos os outros. E não apenas querer ser perdoados, mas também dar o outro lado da moeda, fazer a nossa parte, ajudar. Como eu falei, no livro tem 3 exemplos de psicografias Vejam só, um espírito feliz. Ela diz assim, Allan Kardec, na reunião espírita, perguntou: quereis agora nos descrever a vossa passagem, o vosso despertar e as vossas primeiras impressões? Isso aqui é uma psicografia, né? Feita há 150 anos, e a gente está com a íntegra aqui no livro, né? E ainda tem preguiça de ler, não é? Que maravilhoso objeto é esse da história da humanidade. Por isso que revolucionou a invenção do livro, da escrita, revolucionou a história da humanidade. Ela diz assim: eu sofri, mas meu espírito foi mais forte que o sofrimento material que o desligamento me fazia provar. Ela está falando do momento do desencarne. Encontrei-me depois do supremo suspiro como em síncope, não tendo nenhuma consciência de meu estado, não sonhando com nada, e numa vaga sonolência que não era nem o sono do corpo, nem o despertar da alma. Isso é o que a gente chama de perturbação espiritual. Assim permaneci por longo tempo. Depois, como se saísse de um longo desfalecimento, despertei pouco a pouco no meio de irmãos que não conhecia. Eles me prodigalizaram os seus cuidados e carinhos, mostraram-me um ponto no espaço que parecia uma estrela brilhante, e disseram-me: será para lá que irás conosco, não pertenceis mais à terra. Essa era a última encarnação desse espírito, dessa mulher aqui. Ela, logo após desencarnar, partiu para outra esfera. Então me lembrei, apoiei-me neles, e como um grupo gracioso que se lança para as esferas desconhecidas, mas com a certeza de ali encontrar a felicidade, subimos e a estrela aumentava. Era um mundo feliz, um mundo superior, onde a vossa boa amiga vai, enfim, encontrar repouso. Quero dizer, o repouso em relação às fadigas corpóreas que eu suportei e às vicissitudes da terra, mas não da indolência do espírito, porque a atividade do espírito é uma alegria. A atividade do espírito é uma alegria. Então essa moça desencarnou aí muito jovem, 20 e poucos anos, e era muito a sua última atividade, a sua missão na terra. Então ela não quer dizer que ela foi nenhuma Madre Teresa de Calcutá, não, porque a construção da nossa identidade espiritual, ela se dá ao longo de muitas encarnações. Vejam só, ela teve uma encarnação simples, vivendo com a família dela, mas ajudando a cuidar da família, né? Sendo uma pessoa correta, e terminou de se purificar no estágio que ela estava aqui no planeta Terra. E assim que ela desencarnou, os espíritos disseram, os amigos espirituais: está vendo aquela estrela no céu? É para lá que você vai. Você vai morar lá agora. E eles seguraram ela e saíram todos levitando, flutuando, direto para aquela estrela.
É a descrição de um espírito feliz. Cumpriu a sua missão na terra. Fez o que podia com os recursos que tinha. Não é? Sem ser não uma Madre Teresa de Calcutá, mas dando o melhor de si. E ao desencarnar, foi viver, trabalhar em outro mundo, no mundo superior. Temos aqui um exemplo também de um espírito sofredor. Eles perguntam, né? Tem a reunião mediúnica e naquela época se usava muita psicografia. E os espíritos e os participantes da reunião, Allan Kardec e seus associados da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, ele pergunta assim, evoca o espírito e diz: que quereis de nós? Que quereis de nós? Aí o espírito diz assim: meu dinheiro. Então aquilo que eu falei, você só leva a sua condição moral e intelectual. A primeira coisa que ele pede é o dinheiro dele, né? Meu dinheiro, que me tomaram todos os miseráveis, a fim de o repartirem. O cara estava tão atordoado atrás do seu dinheiro que ele não tinha nem notado que tinha desencarnado, né? Então a família estava sentada na mesa, dividindo, como é natural, né? Então, essa casa aqui vai ser para mim, aí também começa a briga, né? Começa o estabelo. Eu trabalho com o processo de inventário na Vara Civil e Borrajnov, e a gente sabe como é. Quanto mais dinheiro uma família junta, se não deixar o testamento bonitinho, direitinho, a briga é feia, né? Então o pessoal senta na mesa e começa a dividir. Essa casa vai para mim, essa vai para ele. E como o dono de tudo aquilo, o pai deles, como o seu único objetivo na vida tinha sido dinheiro, tinha sido esses bens materiais, ele ficou ali, ele queria aquilo, aquele dinheiro, aquelas casas. E ele ficava perguntando: o que vocês estão fazendo? Vocês estão vendo? Isso tudo é meu, isso tudo é meu. Eu quero já desencarnar, não tem mais nem um corpo, ainda aqui é uma casa. Dilapidaram meus bens como se não fossem mais meus. E realmente não são, né? Tudo volta para a natureza. A gente tem essa vã ilusão de que somos donos, né? Eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Esse carro, os elementos desse carro, o ferro, está presente aqui há milhões de anos. Aquele ferro exatamente. E vai voltar para a natureza algum dia. O barro que faz os tijolos dessa casa está presente aqui há milhões de anos. É da natureza, não é? E daqui a alguns séculos também vai voltar para a natureza. Dizem que eu era usurário e guardam o meu dinheiro, porque não me querem devolver se acham que foi mal adquirido. Aí Allan Kardec diz a ele: meu amigo, mas você está morto, meu homenzinho. Não tendes mais necessidade de dinheiro. Pedi a Deus para ter uma nova existência pobre, para expiar a avareza desta. Aqui tem um ponto crucial, inclusive, para nós espíritas. Tem gente que diz assim: se essa história de reencarnação fosse verdade, eu pedia algo para vir rico. E a pessoa não sabe, meu amigo, talvez você tenha vindo rico as últimas 10 encarnações e estourou o dinheiro todinho, com que nada que presta. Então, aí às vezes a pessoa passa 1000 anos vindo rico. Aí depois, aí está na primeira encarnação como pobre, aí pergunta: isso é muito injusto, né? Eu devia ser rico. Então Deus é que sabe as nossas necessidades. Às vezes a gente vem pobre e realmente se torna uma pessoa humilde, para de olhar para o dinheiro, né, como uma coisa supérflua e se necessária para a manutenção do nosso corpo, da nossa saúde, da saúde da nossa família. Tem gente que é tão rico que nem olha para a família, não é? O pessoal costuma dizer: a pessoa pobre abandona o filho porque nos abrigos só tem filho de pobre. Eu também trabalho na Vara da Infância e Juventude, aí a gente ouve esse argumento: por que em casa de acolhimento só tem pobre? Porque o rico contrata 3, 5, 7 babás para cuidar do seu filho, de manhã, de tarde e de noite. E o filho chega à adolescência sem saber, sem ter conversado 10 minutos com a sua mãe rica, né, que está lá em Paris fazendo compras. Isso não é realidade longe da gente, das nossas pequenas cidades, não. Tem
muita gente rica que acaba fazendo isso. Estoura o dinheiro, não cuida nem da própria família. Contrata 5, 10 babás para cuidar do seu filho. E a educação dele, muitas vezes, vai para o prédio. Né? Enquanto que mães pobres dão a educação e o afeto, que são as principais coisas que nós podemos deixar para os nossos filhos. Né? É o amor e a educação. A pergunta seguinte foi feita com o objetivo de conduzi-la à realidade. Então Allan Kardec pergunta: sofreis? Aí Allan Kardec diz, né? Tudo bem, meu amigo, você quer seu dinheiro, você quer suas casas, seu terreno. Me diga uma coisa, você está sofrendo por acaso? Ele pergunta ao Espírito, tentando fazer ele refletir, né? Igual a Sócrates fazia, fazer as pessoas refletir. Você está sofrendo? E ele diz, oh sim, eu sofro torturas piores do que a doença mais cruel, porque é a minha alma que suporta essas torturas, tendo sempre presente no pensamento a iniquidade de minha vida, que foi um motivo de escândalo para muitos. Sei bem que sou um miserável, indigno de piedade, mas sofro tanto que é necessário ajudar-me a sair deste miserável estado. Oraremos por vós, disse a equipe de médicos. Obrigado, orai para que eu esqueça as minhas riquezas terrestres, pois sem isso jamais poderei me arrepender. Adeus e obrigado. Eu não tenho a menor dúvida que na outra encarnação ele veio pobre, pediu inclusive para vir pobre, para trabalhar essa sua humildade interior, porque o dinheiro e essas posses vinham atrapalhando esse seu processo educativo interior, de se tornar uma pessoa mais humilde, de buscar a sua reforma íntima. Nosso terceiro e último caso tem um espírito suicida. Vejam só, ele diz assim: no começo da guerra com a Itália, na França, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral de todos os seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Achando-se por sua posição na impossibilidade de exonerá-lo do serviço, teve a ideia de se suicidar a fim de isentá-lo como filho único de viúva. Foi evocado um ano depois na Sociedade de Paris. Então veja só, a lei naquela época em Paris dizia assim: se uma família tem apenas um filho e o país estiver em guerra e aquele filho for arrimo de família, ou seja, se o pai morrer, aquele filho e aquela mãe, no caso, o filho não precisa ser encaminhado para a guerra, não precisa ser enviado. Então ele quer tapar o sol com a peneira, né? Ou seja, evitar um problema, provocando outro problema. O pai de família, ele se suicidou para que o filho dele não fosse para a guerra, né? Então ele quis cobrir um santo, né? Como é que ele diz? Descobrir um santo e cobrir outro, né? Tentou proteger o filho, mas ele atentou contra a própria vida, que é o bem mais precioso que nós podemos ter. É a dádiva mais preciosa que Deus já nos deu, é a própria vida. Então os Espíritos dizem: estamos na encarnação para aprender. Por mais difícil que seja a situação, é melhor estar encarnado e viver e pedir ajuda a Deus para enfrentarmos os nossos obstáculos, do que sair mais cedo da vida do que está programado. Então eles perguntam: quereis nos dizer se podemos evocar o homem de quem acabo de falar? O espírito de São Luís, que estava guardando na atividade, trouxe esse espírito. Se ele ficará muito feliz, porque será um pouco aliviado. E o espírito diz: oh, obrigado, eu sofro muito, mas é justo. Entretanto, ele me perdoará. Deus me perdoará. Aí Allan Kardec diz: o espírito escreve com grande dificuldade. Os caracteres são irregulares e mal formados depois da palavra, mas se detém, tenta em vão escrever e faz apenas alguns traços indecifráveis. É evidente que é a palavra Deus que ele não consegue escrever.
Aí ele diz: eu sou indigno. Dissestes que sofreis, sem dúvida, errastes em vos suicidar, mas é que o motivo que vos levou a esse ato não vos mereceu nenhuma indulgência. A minha punição será menos longa, mas a ação nem por isso foi menos má. Cada caso é um caso, cada caso é um caso. Principalmente essa questão do suicídio, tem gente que pega pesado com esse tema nas casas espíritas. E outro dia eu recebi lá em casa a visita de uma amiga da minha esposa, e ela não é espírita, mas estava se lamentando porque há 10 anos o pai dela se suicidara. Então ela diz: eu fiz algumas leituras e fiquei muito triste de saber, será que ele estava no bravo, aquela coisa toda. E eu conheço, ela tem vários sobrinhos, né? E a gente assim conversando: então esse menino aí, pois um deles aí já pode ser seu pai, que já está aí de novo, recobrando as forças, né? Começando na labuta, aprendendo de novo, porque a vida é dinâmica. A gente erra e Deus nos dá uma nova oportunidade. Não devemos concentrar o nosso pensamento no ponto negativo das coisas. Devemos nos lembrar que o que Deus quer de nós é essa mudança interior. É que nós olhemos para cima como uma pequena planta, né, que nasce, como dizia também o poeta Carlos Drummond de Andrade: uma flor furou o asfalto. Né? Uma flor fura o asfalto por causa da sua persistência, da sua vontade de crescer, da sua vontade de ver a luz. Então cada um de nós é também através da persistência, da vontade de ver a luz de Deus, devemos buscar essa reforma íntima, porque a justiça divina nunca falha. Tem gente que até diz assim: a justiça tarda, mas não falha. Nós ousamos dizer: a justiça de Deus não tarda, ela acontece no momento certo, e no momento em que nós estamos preparados, e no momento que nós fazemos a nossa parte, do momento em que nós nos abrimos para a mudança interior, para a libertação de nossas culpas interiores. A justiça divina acontece quando nós buscamos equiparar os nossos valores aos valores da justiça de Deus, trazidas, como já falamos, para o plano físico por Jesus. Não fazer os outros o que não gostaríamos que nos fosse feito. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito obrigado.